Falando, a gente estava falando dessa coisa de disparidade, né, do Flamengo para os outros clubes, e toda vez que o Flamengo volta, o Flamengo tava mal, ninguém tava falando sobre fair play financeiro. E agora, temos que ter o fair play. O que você acha sobre essa coisa de isso ser implantado no Brasil? Olha, eu acho importante porque o fair play financeiro, como ideia, né, como conceito, que é uma coisa que vem mais da Europa, ele limita os gastos do clube, né, em relação à quantidade de dinheiro que ele tem. Por quê? Porque, de fato, recentemente, a história do Cruzeiro, né? O escândalo, né? O Cruzeiro é um timaço, um clube com uma história incrível, né? Pro Brasil, os jogadores que o Cruzeiro já representou, e o Cruzeiro foi pro fundo do poço por conta de gastos absurdos, né? O próprio Profut, né, que foi criado, né, dessa coisa de equacionar as dívidas dos clubes, teve ali, quando começou o Profut, os 4 clubes do Rio, incluindo o Flamengo, estavam entre os 5 mais endividados. Sim, hoje o Flamengo está lá para trás. O Flamengo já pagou grande parte. Eram os 4 e o Atlético Mineiro, se não me engano. Hoje o Atlético está em primeiro. Hoje o Atlético com mais dívida de todo mundo. Uma loucura. Você vê como é que é. O Atlético foi campeão brasileiro, tem um elenco fantástico, mas será que está gastando mal? Será que está gastando mais do que devia? Não sei, eu não conheço a realidade do Atlético Mineiro. É um mecenato, mas né, o fato é que é estranho, né? Sim. Você tem uma dívida desse tamanho e é uma dívida de dinheiro público, porque aí não recolhe, né, fundo de garantia de funcionário, não recolhe isso, não paga imposto daquilo. E aí realmente a coisa vai aumentando e fica uma coisa louca, porque no final das contas a conta cai para nós, né? Nós, sociedade. Quer dizer, se alguém não paga imposto, significa que o dinheiro dos outros está tendo que rachar o que não pagou, né? Então, os clubes brasileiros, de certa maneira, se acostumaram em grande parte. O Corinthians contratando um monte de estrela. Um monte de gente. Chega uma hora que você tem que falar, gente, sabe, essa conta tem que bater. Porque o que vale para o orçamento da dona de casa, o que vale para o orçamento do pai, é a mesma coisa, sabe? Uma empresa não pode gastar dinheiro mais do que tem. Então, o fair play eu acho que é uma boa ideia, eu acho que tudo que é transparente, tudo que o critério é claro, tudo que é combinado, é bom. Entendeu? Então, eu acho que isso precisa, porque o que o Flamengo está fazendo, e o Palmeiras fez também, mas eu acho que é exatamente profissionalizar no sentido de acertar. É um troço que começa com 2013, né, com o Bandeira de Melo, que começa... O Bandeira pega o Flamengo mal, né, devendo 3 meses de salário. A coisa estava muito feia ali. Né, vinha da Patrícia ali, as coisas estavam realmente difíceis, era um histórico de problemas financeiros, e o Flamengo hoje está numa situação super confortável. É claro que ajuda ter uma torcida do tamanho da nossa. Obviamente um time pequeno não vai ter a capacidade de alavancar patrocínios do jeito que o Flamengo alavanca, mas o conceito de que, vamos gastar o que a gente tem, eu acho que é correto. E o que as pessoas também às vezes não entendem é que o fair play financeiro, como você colocou muito bem, é em cima do que você ganha, que você tem de receita. Então, chega por exemplo, hoje um Atlético Mineiro, por exemplo, ele teria livre, né, uma receita muito pequena, né, para poder investir. Aí o pessoal acha que isso limitaria o Flamengo. Pelo contrário, ia beneficiar e talvez até, não sei se vocês concordam, podem até comentar, aumentaria até a disparidade. Possivelmente. Se você pegar a proporção de torcida, o Botafogo, por exemplo, tem de 2 a 4 milhões de torcedores ali num cálculo otimista das pesquisas. E o Flamengo beirando 40 e tantos milhões. Sim. Então é 1 para 10. O Flamengo é um time nacional de uma maneira que poucos são, né? Quer dizer, a gente vem de uma história mais de Rio de Janeiro capital, né? Onde você tinha a rádio como o principal meio de comunicação, né? Que era um pouco isso que a gente está fazendo aqui, era a rádio, né? O Penido, enfim. e isso ampliava. Pô, Penidão nos anos 30 não era Penido ainda. Não. Era o pai do Penido. Não era nem o Cury, nem o Amaral, pelo amor de Deus. Não. Eu sei. Mas isso valeu até a década de 60. Sem dúvida. Eu ia para Maracanã com radinho. Isso era uma coisa muito comum. Você via o jogo ouvindo rádio. Aliás, só esse parênteses. O rádio sobreviveu, tá? Pra quem disse que o rádio ia morrer, o rádio tá aí. A galera continua ouvindo o rádio. Simplesmente não tem. O rádio tá no YouTube, tá em não tudo tem que é o lugar. peso, assim como a televisão não tem o peso. A gente tá fazendo uma coisa que já tira público e atenção de pessoas que estavam na televisão. E a rádio passou por esse problema também. Mas assim, essa coisa da rádio contar o que estava acontecendo no Maracanã para o Brasil inteiro fez com que, eu fiz reportagem para o Esporte Espetacular de uma cidade no interior do Ceará que chama Flamengo. Né? Uma cidade incrível, todo mundo ali, interior do Ceará, assim, bem pobre mesmo, uma coisa assim louca, né? E o Flamengo tem essa penetração, essa capilaridade, né? Que outros clubes não têm. Embora eu acho que os times do Rio, o Vasco tem. O Vasco tem. O Vasco se vê muito fora do Rio também. Sim. Fluminense e Botafogo menos. Eu acho que até... Principalmente o Fluminense mais localizado aqui na cidade do Rio. O Botafogo ainda espalha um pouco mais, eu acho. Espalha um pouco mais. O Botafogo teve uma fase
boa, né? De Garrinchas da vida, depois Jairzinho, que ele teve momentos assim de Gerson, que ele é bem importante na história do Brasil também. Não que o Fluminense não tenha tido, eu acho que os 4 clubes do Rio tiveram momentos muito bons, né? Aquela máquina tricolor ali nos anos 70 com o Rivelino. A dupla, enfim, o Assis, o Assis, Casal 20. Estava lá naquele jogo. Não vamos mudar de assunto. Não, mas foi um momento que, como você falou, o Zico saiu do Flamengo, aí o Fluminense teve seu momento, né? Claro. Isso é bom, porque no botequim você encarnava o cara, mas aí na semana que vem o cara te encarnava e você criava um clima de tolerância, digamos assim, né? Eu acho que isso a gente perdeu um pouquinho. Agora, vamos falar sério, a culpa é desses clubes, quer dizer, porque eles podiam ter feito... Ninguém tem que inventar a roda. Você vê o que o Flamengo fez, copia e cola. Copia e cola. É claro que você não vai ter o dinheiro do Flamengo, você não tem o tamanho da torcida do Flamengo. Agora, a torcida do Vasco era para ter. Sim. O Vasco era para estar um time lá em cima, disputando. O Vasco foi amplamente ultrapassado por Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Não havia essa distância. O Vasco não era quinta força nunca no cenário brasileiro. Nunca. Não era. Hoje é. Quinta, sexta ou sétima, não sei onde está o Vasco. Mais. Agora, dessas coisas, você faz um trabalho bem feito. Eu sou de uma época que o São Paulo, ninguém falava. Você ia para São Paulo, você falava em Corinthians e Santos e Palmeiras, porque tinha muita gente de Santos por causa do Pelé. E São Paulo não era tanto assim. Aí você pega aquela década de 80, década de 90, quando o São Paulo começa a ganhar loucamente. E naquele momento o São Paulo era a vanguarda de uma certa modernidade do futebol brasileiro, de estrutura. E aí ele era o Tele, aí boom. E aí você vê o torcedor de São Paulo explodindo. Então esse movimento, ele é possível, porque o torcedor... Ele é um consumidor diferente, né, gente? Você vai no restaurante, adora aquele restaurante, você volta lá e ficou ruim, você não volta mais. Mas o torcedor não é assim. O Flamengo pode estar na lama que você continua com o Flamengo. Então, ele é um ativo muito grande, mas a criação do torcedor, ele passa por um certo critério de vitórias. Se o time está bem, ele vai criando torcedor. A criançada é mais vulnerável, digamos assim, a essa coisa da vitória. Por mais que você, pai, ali fique empurrando, mas tem um momento ali que teu filho fala, gente, não vou ser Bangu. Meu sobrinho, deixa seu like. O pai é Botafogo fanático. Já perdeu. Ele já perdeu. O moleque faz Gabigol, canta Flamengo, dezembro de 81. Porque é meio natural para a criança não querer ser zoada na escola. Quer dizer, então é recuperável. Quer dizer, tanto para o Vasco quanto o Fluminense, o Botafogo, outros times também, mas se você fizer um bom trabalho, você tem chance. Vamos pegar um exemplo agora recente. Bragantino. O Bragantino está com uma coisa super profissa, né? Sim. Aquela empresa lá, europeia, que comprou. O Bragantino tem resultados que o Bragantino jamais sonharia. E claro que o Bragantino nunca vai ter uma torcida enorme, porque é uma coisa pequena, de uma cidade pequena. Mas um time de cidade grande sempre tem chance de aumentar seu número de torcedores. Ainda mais o Rio de Janeiro, né? Que além dos 4, né? Bangu, América, todos com potencial. Sim. Todos com potencial. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.